um guia para você, investidor, criar sua conta aqui no TradingView e organizar um gráfico aqui bonitão, estilo meu. Eu digo bonitão porque ele não tem tantos indicadores, ele tem o que funciona e você vai ver que mesmo que pareça que está poluído, eles se conversam, são indicadores que se conversam. A gente vai falar sobre cada um deles e tudo vai fazer sentido. Depois eu vou mostrar como você pode criar aqui uma lista de ativos para você acompanhar, tá? Eu vou dar uma sugestão da lista do que eu acompanho, do porquê eu acompanho, e isso pode trazer alguns insights. O TradingView, na minha opinião, é disparado, melhor ferramenta para acompanhar mercado, até na parte de análise gráfica é melhor do que plataformas pagas como o Profit, eu prefiro o TradingView. Você tem uma liberdade muito grande, né, de montar o seu setup, mesmo na conta gratuita, dificilmente você vai ter que passar para uma conta paga. Na gratuita você consegue colocar muitos indicadores, porque tem um jeitinho aqui que eu vou mostrar para você, que você pega indicadores com mais indicadores no mesmo indicador, então você tem uma cota limite ali de indicadores na conta gratuita e utilizando o que eu vou te ensinar aqui, você consegue colocar uns indicadores a mais. Pauta do vídeo, a gente vai falar aqui, então, de um setup gráfico, né, tendo uma conta gratuita aqui no TradingView, a gente vai falar de volume, médias móveis, Bollinger, estocástico e o índice de força relativa. Eu vou mostrar como você monta o seu setup com todos esses indicadores aqui. Então, vou mostrar como você coloca, como você configura. Depois, eu vou dar um resumo sobre os indicadores e depois, isso daqui virou uma playlist de análise técnica e eu montei um vídeo para cada um desses indicadores aí, tá? Então depois, se você tem interesse, e eu sugiro que você tenha, se você respeita a sua carteira, você precisa ter pelo menos o básico de uma análise técnica. E se você não quer saber nada sobre análise técnica, ainda assim, continua nesse vídeo, eu espero que ele não fique tão longo, né? Tomara, mas provavelmente vai ficar um vídeo longo, porque no final vai ser bem interessante também o TradingView, essa lista de ativos, tá? Eu vou falar dos quais e o porquê eu acompanho eles, mas a grande vantagem mesmo para quem é holder, quem não quer saber de gráfico, é você ter uma lista de ativos para acompanhar. O TradingView, ele é a nível global, você consegue acompanhar não só as ações e criptomoedas, mas também vários dados macroeconômicos. Então, taxa de juros, mercado futuro, commodities, tudo você consegue acompanhar por aqui e você consegue organizar listas. Então você organiza as listas do que você quer acompanhar. Você pode colocar algumas notas explicativas suas ali para você se guiar depois. Então vem comigo que vai ficar um vídeo bem bacana. Meu nome é Leandro Orsi, eu tenho ferramentas, planilhas e cursos para ajudar você, investidor, a gerar mais renda, aprender a investir, gerar mais renda e controlar seus investimentos, sejam em ações, criptomoedas, toda essa parte de imposto de renda, você vai estar bem amparado com a planilha e com o curso ali que eu ensino você a fazer suas declarações de imposto de renda. Então, tem ferramenta também gratuita, tá? Tudo vai estar aqui na descrição, não deixa depois de conferir. Mas indo então para sua conta no TradingView. Se você ainda não tem conta no TradingView, não adianta fugir, tá? Clica aqui no Comece Agora, cria sua conta gratuita. Tem o plano pago, mas é realmente para quem quer ser trader. Tem algumas ferramentas interessantes, porém a conta gratuita, que é o que eu vou mostrar nesse vídeo, ela já vai lhe dar muita ferramenta disponível para você acompanhar o mercado. A grande maioria das pessoas não vai precisar, né, seguir para uma conta paga. Clica aqui para criar a conta de forma gratuita. Vai ter algumas formas de você se inscrever. Eu vou pular essa parte para o vídeo não ficar muito longo. Assim que você criar sua conta, logar no TradingView, você vai cair nessa tela. Clica aqui, ó, para cair em qualquer gráfico aqui, para você mudar para a área gráfica. E depois que você tiver aqui, já salva esse link como favorito, porque você vai acessar isso aqui, né, durante a semana. Por padrão, o gráfico vem assim pelado e a gente vai fazer todas aquelas configurações para deixar o gráfico da forma que eu mostrei anteriormente. O TradingView tem sistema de alertas, então você consegue colocar alertas. Na conta gratuita, você consegue colocar muito pouco. Felizmente, aqui a parte da lista, na conta gratuita você consegue criar somente uma lista, porém você consegue colocar várias seções nessa lista. Então, você vai conseguir utilizar ao máximo essa parte aqui. Você vai clicar aqui, ó, e vai clicar para colocar uma nova seção e incluir seus ativos. Então, só para mostrar, né, porque essa parte aqui eu acho muito interessante, vamos começar clicando aqui nos 3 pontinhos, adicionar seção. Aí você coloca aqui a nomenclatura, criptomoedas. Aumentei um pouco o zoom aqui. Depois você clica aqui no mais e vai colocar um ativo. Então, por exemplo, na parte de criptomoedas,
Vamos colocar aqui a dominância do BTC. Então tá aqui, Market Cap Dominância. Você clica, ele já vai aqui para baixo, daí você arrasta aqui na seção que você criou. Dessa forma você vai organizar as listas e lá no final eu vou falar das listas de ativos que eu acompanho. Bastante informação de macroeconomia você consegue acompanhar aqui pelo TradingView, isso é bem interessante. Aqui em cima você procura os ativos, tá? Então ações, você vai colocar aqui Petri 4. Criptomoedas, você sempre tem que colocar o par da criptomoeda. Então BTC, você vai colocar, você quer saber em reais, vai ser BTC BRL. Em dólar, BTC USD. Criptomoedas, altcoins, tem muitas altcoins que talvez não tenha com o USD, e daí você vai ter que colocar direto, por exemplo, o USDT. Então, aqui dentro do gráfico da Ethereum, você não tem só o par USD, você tem o USDT. Então, quando a gente clica aqui, ó, Ethereum, USDT, ele vai aparecer a cotação da Binance, mas você tem também de outras corretoras aparecendo diretamente aqui no TradingView. Mercado futuro também, tá? Mercado futuro você consegue aqui através do TradingView. Então, por exemplo, o mini índice do Brasil, o WIN, ele sempre vai aparecer assim, ó, essa flechinha. Então, quando você seleciona tudo esse que tem exclamação, é mercado futuro. Então, o WIN 1, exclamação, ele sempre vai puxar o último contrato aí que está perto de vencer. Os candles, felizmente os candles já vêm no padrão que eu acho mais interessante, que é o vermelhinho aqui e o verde para os candles de fechamento positivo. Eu não vou entrar aqui em padrões de candle, né? Porque senão o vídeo ficaria muito grande, eu também não dou tanta atenção para isso. Mas existem padrões de candle que podem dar, né, uma tendência para o mercado para quem é curto prazista. Aqui no menu esquerdo também você possui várias ferramentas aqui para você fazer seus desenhos, né? Então, quem gosta de achar desenho em nuvem, não zoando, mas a piadinha sempre é boa, né? Para quem gosta de desenhar bandeira, triângulo, você tem todas as ferramentas aqui necessárias para fazer esses desenhos, tá? Retas, né? Para você traçar suportes e resistências. As retas você tem elas aqui, né? Então, linha horizontal, quando você colocar uma linha aqui, ela já vai pegar em todo o gráfico. Então aqui a gente pode identificar uma linha de suporte. Depois que você colocou aqui suas figuras, você pode mudar o ativo, tá? Quando você voltar para ele, as figuras que você fez vão estar aqui. E aproveitando essa linha, a gente já pode mostrar um primeiro indicador aqui no gráfico. Então a gente vai clicar aqui em indicadores e vamos procurar volume, tá? É um indicador muito simples, mas que ele é muito bom, porque ele mostra a movimentação dos grandes players, do smart money. Vamos trocar aqui para, por exemplo, Petrobras. Vamos analisar aqui, ó, o volume nesse rompimento. Tá vendo aqui que era uma alta histórica da Petrobras? Isso aqui foi um ponto de alta histórica da Petrobras. Então, depois de um tempo, o ativo caiu e chegou aqui nesse ponto de alta histórica. E aqui é esse momento que muita gente vai realizar lucro, ou, né, e o mercado vai dar o pullback, vai voltar, ou aqui talvez a gente tenha um breakout, um rompimento, onde o ativo vai pegar um novo nível de preço. E um dos indicadores que ajuda muito você a identificar se aqui vai ser um breakout falso e vai ter um pullback, vai voltar, vai cair, ou se realmente ele vai romper essa resistência aqui, essa alta histórica, e vai continuar o movimento de subida. O volume ajuda muito nisso. Então, olha que nesse candle aqui, houve sim um volume, uma força compradora grande. Então isso é um bom sinal de rompimento. Se aqui nós tivéssemos um volume fraco, dificilmente traders que buscam rompimento, que operam breakout, iriam dar entrada nesse papel. Inclusive, se você tem esse foco de trader de tendência, esse livro aqui é muito interessante. Deixa eu me mudar de lado aqui que eu vi que ficou espelhado. Tá? Opere como um mago de mercado. Mark Minervini. Esse daqui é o maior trader de tendência. Ele opera momentum. Lá nos Estados Unidos, esse cara aqui tem 200, 300% de histórico de rentabilidade. Ganhou lá a competição de trade que eles têm. Algumas vezes, não foi apenas uma vez. E o setup dele, que ele mostra muito bem nesse livro aqui, baseado em volume. Então ele opera breakout quando ocorrem esses rompimentos. Tem mais algumas coisas ali, tá? Não é só o rompimento, tem várias coisas. Ele junta análise fundamentalista junto com análise técnica. Isso é a parte mais difícil de ser feito. Mas eu estou falando tudo isso para explicar que o volume ele tem uma importância muito grande nessa parte de suportes e resistência. Da mesma forma, quando você tem aqui um suporte, sempre que é um suporte que teve uma força compradora, um volume muito grande, esse suporte aqui, obviamente, vai ter mais valor que outros suportes ali que não teve um volume de compra muito grande. Isso por quê? Quer dizer que grandes players compraram nesse suporte e se o preço voltar
para esse patamar, pode ser que esses grandes players vão voltar novamente para defender a posição deles. O próximo indicador que eu quero colocar aqui com vocês são as médias móveis. Então a gente vai clicar aqui em cima, indicadores, e se você colocar aqui média móvel do TradingView, você vai conseguir apenas colocar uma média e ela vai contar ali na sua cota de conta gratuita. Porém, aqui no TradingView é uma comunidade grande, existem os scripts da comunidade. Então são vários traders que montaram setups gráficos e você consegue pegar nesses indicadores vários indicadores junto. Eu vou colocar apenas 2 aqui no gráfico e ainda vai sobrar mais um indicador para você depois colocar um de sua preferência. Então coloca aí colchetes, PB, osciladores de sinais. Esse daqui vai ter o RSI e o estocástico no mesmo indicador, tá? Já está aparecendo aqui embaixo, depois a gente vai melhorar essa configuração. Isso daqui são osciladores para ver como é que está a força de compra e a força de venda no mercado. Você já deve ter ouvido falar, o mercado está sobrecomprado, sobrevendido. Esses osciladores ajudam você a identificar isso. Próximo indicador que eu sugiro você utilizar, pesquisa aí. Vou colocar aqui, o nome dele é Bollinger Bands, mais 3, ó, já apareceu. Ele tem as bandas de Bollinger e mais 3 médias móveis que você consegue aqui alterar entre média móvel simples, média móvel exponencial. A gente vai falar sobre elas. Assim que você seleciona já esse indicador, você tem que escolher aqui o tipo da média móvel. Se vai ser a média simples, que é a SMA, ou se vai ser a EMA, que é a exponencial, né? A média móvel exponencial. Já vou explicar a diferença entre elas, a gente vai escolher a simples. Beleza, vamos fechar. Ó, e já apareceu aqui várias médias móveis. Ficou um gráfico bastante poluído e agora a gente vai começar a configurar para melhorar aqui, né, e tirar um pouco de toda essa poluição gráfica. Então, para a gente começar a falar aqui, a gente já falou sobre volume, agora vamos para médias móveis. Médias móveis, você pega, por exemplo, a média de 200. Se você está no gráfico diário, a média móvel de 200 vai ser sempre a média dos últimos 200 pregões, tá? Então, quando você pega aqui a média de 200 períodos nesse gráfico, a média de 200 é essa mais aqui embaixo, ó. Esse ponto aqui é a cotação média dos últimos 200 pregões desse ativo. Então, é uma média longa que dá a tendência de longo prazo desse ativo. Quando a gente fala em média simples ou média exponencial, a diferença da média exponencial seria que ela dá um peso maior para os últimos candles ali, dos últimos dias. Ou seja, essa média aqui, se fosse exponencial, ela estaria um pouco mais em cima aqui, teria mais inclinada para cima, porque os últimos candles aqui foram maiores do que os anteriores. Como a gente está utilizando aqui médias de um prazo um pouco maior, eu não vejo sentido nenhum você utilizar uma média exponencial, beleza? Vamos clicar aqui para configurar e melhorar aqui o estilo dessas médias. Eu vou desabilitar essas daqui, ó, e deixo apenas as 3 médias realmente. Vou desabilitar também aqui a linha superior da banda de Bollinger. Vou desabilitar a linha inferior da banda de Bollinger. E vou desabilitar também essa média aqui. Veja que agora a gente ficou com apenas 3 médias lá no gráfico, ficou um gráfico bem mais limpo. E vamos dar uma organizada nas cores aqui também. Eu gosto de trabalhar a média de 200 com a cor preta e uma espessura de linha mais grossa, que você consegue mudar a espessura de linha, beleza? Depois a média aqui de 20 períodos que a gente vai colocar, eu deixo ela preta, só que daí uma espessura bem mais fina, porque ela vai estar ali no meio dos candles. E a média do meio, para eu saber diferenciar ela, eu gosto de colocar ela como pontos aqui no gráfico. Vamos diminuir a espessura dela e colocar ela preta também. Bom, feito. A única coisa que falta alterar agora é os períodos das médias. Bom, e curiosamente já veio no padrão que eu gosto de acompanhar, tá? Média de 20, média de 50 e média de 200. A gente vai utilizar essas médias aqui nos setups gráficos aqui, que pode dar alguma tendência, né, de entrada para você nos ativos. Eu já gravei o vídeo que utiliza o setup da banda de Bollinger. Então, nesse vídeo aqui, você viu como você coloca a banda de Bollinger. No próximo vídeo, que já está gravado e ficou muito bom, eu vou dar 2 setups com a banda de Bollinger. Um para quem é holder, e daí, principalmente para quem gosta de operar opções em cima dos ativos que tem em carteira, para comprar mais ou fazer venda coberta de call. Esse setup da banda de Bollinger ajuda bastante nisso, com uma banda um pouco mais fechada, né, que a gente vai colocar um desvio de 1.8. E para quem é trader, eu mostrei lá um setupzinho também muito simples, mas que tem um resultado bom, tá? É um setup quando ele foge ali e ele está numa tendência de alta, ele tem uma assertividade muito boa. O problema é, esse setupzinho com a banda de Bollinger, né, que tem uma assertividade boa, ele ocorre muito raramente. Então você tem que ter
um filtro para caçar ativos que eventualmente vão estar nessa posição. E daí, para isso, você tem que ter um filtro como o do Profit, porém eu ensinei tudo naquele vídeo, tá? Ficou muito completo e vai ser o vídeo aqui na sequência dessa playlist. E agora a gente vai voltar aqui e terminar de configurar o estocástico e o RSI. Esses daqui são dois osciladores. Sempre que esse oscilador está na parte alta, os dois, né, têm a intenção de dizer que o mercado está sobrecomprado, ou seja, que os compradores estão dominando o mercado quando esses osciladores estão aqui na região superior, beleza? Então, quando está aqui, o mercado está sobrecomprado. Quer dizer, então, que você vai entrar vendido sempre que bater aqui? Não. Aí eu fiz vídeos específicos dizendo, né, setups, o que esses dois indicadores podem lhe traduzir do mercado. Então, essa é a região aqui de sobrevendido, é a região verde, e a região vermelha é a região do sobrecomprado. Os dois osciladores são bem diferentes, apesar de serem linhas que vai para cima e vai para baixo, eles são bem diferentes. O estocástico ele é muito mais frequente, ele é pá, ele está sempre ali subindo e caindo. Então, para quem é curto prazista, ele dá uma noção de mercado. Para quem gosta de vender opções, ele também ajuda em você ter alguns insights. Esses dois osciladores aqui, eles variam de 0 a 100, né? Então é uma escala ali de 0 a 100%. No caso do estocástico, a banda superior é de 80 e a banda inferior é de 20. Então os eventos de rompimento, né, do estocástico é sempre quando ele fica abaixo de 20 ou acima de 80. Então vamos começar aqui a configuração pelo estocástico. Eu gosto de utilizar ele de 14 períodos, tá? 14 dias. O RSI também está configurado como 14 dias, você consegue alterar aqui. Essa parte está tudo certo. Agora a gente vai mexer no estilo. A linha de 80 e de 20 do estocástico, eu gosto de aumentar um pouquinho aqui a espessura dela. Então vamos aumentar aqui a linha de 80 e a linha de 20. Dá para aumentar até um pouquinho mais aqui. As cores aqui do estocástico, eu gosto de colocar preta. E no vídeo do estocástico, o que a gente vai ver é um setup que utiliza o estocástico em conjunto com a tendência majoritária, se é uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, e mais ali é um setupzinho de quando o ativo está entre a média de 20 e a média de 50. Esse foi o setup que eu mostrei lá no vídeo, também ficou um vídeo bem interessante. Mas novamente, isso daqui vai ser para quem é trader, tá? O estocástico aqui vai ser para quem é trader, ele não vai ter muita utilidade para quem é holder. Diferente ali das médias móveis, volume, que sim traz bons insights para quem também faz position trade, para quem é holder. E por fim, vamos configurar aqui então o índice de força relativa, que é o IFR. O IFR é essa linha branca aqui no fundo. Esse daqui tem utilidade para quem é holder. Aliás, tem bastante quando a gente muda ele para frequência semanal aqui. Na parte de configuração, eu gosto de colocar essa faixa ali para cor cinza. Então a gente vem aqui, ó, a linha superior aqui, upper line, a gente vai mudar para o cinza. Essa outra linha aqui também. O fundo, vamos mudar esse rosa, vamos colocar também um cinza. Opa, vamos escolher um mais escuro aqui. Ó, pode escolher um bem escuro, porque como ele está com transparência, precisa colocar um pouco mais escuro para o branco ficar lá em destacado. E fechou. A configuração, né, o layout, já conseguimos. Essa faixa vermelha aqui que ele coloca é sempre que o IFR passa da banda superior e inferior. Então veja que a banda do IFR é diferente. Ó, ela é aqui no 30 e aqui no 70. Por que ela é menor? Porque o IFR, como você viu, ele oscila bem menos. Então esse rompimento da banda superior e inferior, ele ocorre com menor frequência. Aí quando ele ocorre, o setup aqui está pintando de vermelho, né, quando está sobrecomprado, justamente para conseguir destacar aqui também essa linha branca. Tá? Então aqui, por exemplo, foi uma ocasião de sobrevenda do indicador IFR. Diferente do estocástico, tá? Apesar de layout deles serem parecidos, eles são osciladores diferentes. Tá? O IFR, imagina ele separado, separa ele do 50 para o 100 e do 0 ao 50. Então, quando o IFR fica ali oscilando do 50 para o 100, geralmente é uma tendência de alta. E quando o IFR está ali no 50 e virando para cima, pode ser inclusive um momento de compra. Então, lembra que no estocástico a gente falou em comprar quando ele está lá abaixo do 20. Já no IFR, não. Ele está ali entre 50 e 100. Já pode ser um momento de compra. Agora, se o IFR passou de 70, passou de 80, aí o IFR realmente está muito forte e pode realmente estar muito sobrecomprado. Se você está nesse ativo, talvez seja interessante você começar a realizar. Lógico que você nunca pode olhar isso apenas de forma isolada. E o que eu falei do IFR é no semanal, tá? No semanal ele traz resultados muito bons.
Ó, essa semana eu estava dando uma olhada em Vale, tá? Se você pegar aqui a Vale e olhar o IFR semanal, você vai ver que ele funciona muito bem. Quando ele está abaixo aqui da banda inferior, a banda de 30, são esses pontos aqui que ficou verde. Olha como dá pontos de compra bom. Ó. Aqui foi um ponto de compra interessante para Vale. Hoje ele não está aqui abaixo da banda de 30, mas para quem tem paciência, né? Tem que ter paciência. Eu acho que vai ser sim um momento interessante de compra. Aqui, ó, foi um momento interessante de compra. Todos esses pontos verdes aqui no gráfico da Vale, no semanal, veja que foi ótimo momento de compra. Aqui também, ó, pegou toda essa pernada. Então veja aqui, a gente está num gráfico semanal e a gente está aqui no ano de 2016. Veja que foram muito poucos eventos. Ó. No gráfico da Vale teve 1, 2, 3 eventos. Desde 2016 tiveram apenas 3 eventos desse setup no gráfico da Vale. E em todos os 3 funcionaram, porém ele é muito raro. No Bitcoin também ele funciona demais. A gente vai colocar aqui BTC USD. Isso aqui vai funcionar a cada 1, 3 anos, mas quando funciona, funciona muito bem. Então veja aqui, ótimo momento para ter comprado Bitcoin. Aqui também, ó, no passado, ponto verde, ótimo momento para ter comprado. Então demora 3 anos às vezes para acontecer esse indicador. 1, 3 anos. Então, assim, para que eu estou falando isso? Como ele é um indicador muito raro, você ficar caçando ele diariamente é difícil. Então também é necessário você ter ali um filtro como o do Profit para você caçar essas situações aqui. E lógico, né, tem que ser um ativo que você conhece. Não é porque o indicador do IFR semanal tá abaixo ali da banda de 30 que você vai sair comprando ativo. Ativo nenhum é assim, né? Então eu dei exemplo de Vale, que é um ativo que eu acompanho, que eu sei. Então se acontecer isso, eu vou estar entendendo do porquê e muito provavelmente vai ser, né, um momento que faça sentido. Mas você tem que entender todo o contexto para sair comprando um ativo. Infelizmente esse vídeo ficou grande, não deu para fugir, mas eu já mudei aqui para minha conta para falar sobre a lista de ativos, do que eu acompanho. Eu vou tentar ser bem breve aqui nos ativos que eu acompanho, vou falar um pouquinho sobre eles e talvez isso vai, né, te dar alguns insights. Então acompanhe aqui Mercado Brasil, BOVA11, Small 11. Aqui é um long and short que eu fiz, que vem dando certo, eu pretendo ficar com ele por vários meses. Fiz um vídeo, tá bem interessante também essa operação que eu fiz. Depois procura aqui no canal. Para acompanhar dólar, você pode colocar aí o USD, BRL, WDO, mercado futuro de dólar. O VIX brasileiro, para quem opera opções, tá? Isso aqui sinaliza como é que tá a volatilidade implícita das opções aqui no Brasil, porém negociadas lá no exterior. BTC, Ethereum. Depois eu fiz um grupo aqui, Estados Unidos. Você tem também mercado futuro aqui nos Estados Unidos, WSP. Você consegue operar o WSP aqui na nossa bolsa. Eu já fiz algumas operações com ele. O VIX, olha como é que o VIX está caindo. Ó. A gente está aqui em julho de 2023, o VIX está extremamente baixo, tá, galera? Sempre que o VIX cai muito, contrai, deixa eu diminuir aqui para mostrar como é que tá o VIX. Sempre que tem essa contração do VIX, ele precede grandes movimentos e geralmente são de queda. Dá uma olhada como é que tava o VIX aqui antes do crash lá do Covid. Olha o spike que ele deu aqui, subiu pra caramba. E sempre, cara, se você pegar historicamente nas crises nos Estados Unidos, sempre num ciclo de queda do mercado, o fechamento da cortina, você tem um spike do VIX. E dessa vez não teve. Desde que a gente teve esse spike aqui na época do Covid, o mercado ficou com a volatilidade alta, mas não ocorreu aquele momento do medo extremo, onde todo mundo sai vendendo. Então o mercado fez fundo sem ter esse spike na volatilidade. Então tá todo mundo esperando que talvez a gente não tenha terminado e que pode vir alguma queda aí no S&P. DXY, tá? DXY mostra como é que tá a força do dólar no mundo inteiro aí contra as principais moedas. China e Europa, eu tenho alguns ETFs aqui ativos que eu acompanho, alguns eu até invisto, tá? A ZTO, por exemplo, eu tenho na carteira. A ZTO é engraçado que é uma empresa lá do ramo de logística, que é um reloginho, funciona muito bem. O problema é que na China você nunca sabe se esse relógio é de verdade, né? Pode ser tudo meio maquiado, mas enfim, estou investindo, pelo menos está dando lucro. TSM aqui, ó, eu fiz um setorzinho de semicondutores. Então aqui é legal porque se você estuda alguns ativos, você pode colocar eles e você fazer ali suas notas explicativas para não esquecer desse setor aqui que você estudou, sabe? TSM também é um ativo que eu tenho em carteira.
Aí eu dividi aqui empresas cíclicas, né? Coloquei aqui como cíclicas, commodities. Em geral são empresas exportadoras, então eu coloco elas numa classificação geral na minha carteira como defesa. Eu tento dividir minha carteira entre ações de defesa, que são ações que boa parte da receita está dolarizada, tá? Então, não que sejam empresas defensivas, são empresas cíclicas, elas não são, né? De uma carteira conservadora, mas eu dei o nome de defesa por elas estarem atreladas ao dólar. Aí no meio-campo são empresas como do setor elétrica, setores um pouco mais perene, um pouco mais previsíveis. E no ataque eu coloco empresas cíclicas, porém domésticas ali, empresas do mercado interno, estão muito atreladas aí à questão do ciclo de juros. Por exemplo, agora a queda de juros, as empresas de ataque subiram muito com esse fechamento da curva de juros. Porém, essas sim são empresas mais arriscadas, tá? Então eu coloquei aqui essa lista de empresas cíclicas, de commodities. Eu acompanho algumas commodities, então, por exemplo, você tem aqui a commodity do petróleo, que a Petrobras está muito atrelada, que é o petróleo Brent, a Vale, né? Você tem aqui também minério de ferro aqui no mercado futuro, você consegue acompanhar. Klabin e Suzano, você tem aqui o PAP, né? Papel e celulose, embora esse gráfico aqui, tá, para quem quer estudar, acompanhar a celulose, ele não é muito fidedigno, tá? Tem outros sites, outras fontes de preço de celulose mais interessantes. Frigoríficos também, né? Não tem como fugir das commodities, então você consegue colocar as commodities aqui de frigoríficos. Algumas estoques que eu acompanho lá nos Estados Unidos, né? As ações negociadas lá. Olha como é que estão as estoques lá nos Estados Unidos. Batendo máxima histórica. Já já vão estar batendo máxima histórica. Cíclicos domésticos, então, alguns cíclicos domésticos que eu acompanho. Esses aqui são os ataques da carteira que eu falei. Estão muito atrelados aqui mercado interno, mercado cíclico. Empresas do setor agro, aqui alimentos aqui no Brasil, então tem também algumas commodities ali que eu acompanho. Por exemplo, você vai acompanhar a M Dias, você não tem como fugir muito da commodity aqui do trigo, tá? Então você sempre tem que organizar eles lado a lado. Mais algumas empresas aqui que eu acompanho, né? Small caps, setor de educação, bancos, seguradoras, elétricas. Aqui agora a gente chega em algumas coisas que eu deveria ter começado o vídeo por aqui. Eu espero que você não tenha fechado o vídeo. DI futuro, então aqui você consegue colocar. Veja que eu coloquei toda a curva de juros aqui do Brasil para acompanhar. Então, quando você observa isso daqui caindo, o DI futuro caindo, esse DI são os contratos CDI futuro aqui no Brasil, taxa de juros. Isso daqui quem determina não é governo. A taxa de juros futura, ela vai da demanda do mercado. E diferente do que muita gente pensa, os financiamentos das empresas, a forma que elas fazem essa captação de recursos, estão atrelados aos juros futuros e não apenas a Selic que o governo manda. O próprio governo, né, o governo ele não se financia apenas do Tesouro Selic. O Tesouro Selic, a última vez que eu vi, era algo de 1/3 da dívida do governo. Boa parte da dívida ela está atrelada à flutuação do mercado, de como está o sentimento do mercado de estar emprestando dinheiro para o governo. Então ele não consegue se financiar a taxa de juros futura na taxa que ele quer. Isso é mandado pelo mercado. E essas variações aqui, sempre que cai a taxa de juros, por exemplo, agora aqui no Brasil, é normal aquelas empresas que estão alavancadas, endividadas, small caps, elas subirem. Então você consegue observar isso no mercado. Olha o fechamento que teve na curva de juros do Brasil. Tá? Você pega aqui futuro, o DI futuro 2035, vamos pegar o 2029 aqui. Ele saiu de um patamar de 13% e agora está em 10,60%, tá? É isso daqui que explicou essa alta das empresas, as cíclicas domésticas aqui no Brasil. Taxa de juros americana. Você consegue colocar, inclusive, a taxa de juros, os bonds americanos, de 10 anos contra de 2 anos. É aqui que você pega a chamada inversão da curva de juros. Você já ouviu falar da inversão da curva de juros, certo? Que sempre que a curva está invertida, isso é um presságio, né, de um momento econômico ruim. Pois bem, eu vou lhe falar que a curva de juros americana está invertida há muito tempo. Veja que aqui, ó, a taxa de juros, os bondes de 10 anos está pagando hoje 3,95%. E o de 2 anos está pagando mais, 4,88%. Uma curva normal, uma curva de mercado saudável, os juros longos deveria estar acima dos juros curtos. Por isso que, quando você olha aqui, esse valor está negativo. Você consegue colocar também a Selic aqui. Então, a gente tem a nossa Selic, que eu não coloquei ela aqui, mas no caso a nossa seria BR e NTR. Então, quando você quer saber como é que está a taxa de juros de um país, você coloca aqui esse NTR, que hoje a nossa Selic está aqui, ó,
13,75. Então você consegue ter todo o histórico da nossa Selic. Você consegue ter também o histórico, né, da Selic. Nos Estados Unidos não tem esse nome, mas eu vou chamar assim para você entender, né, que seria similar à nossa Selic. Lá nos Estados Unidos é uma banda, não é um valor fixo, mas que hoje está aqui ó, em 5,5. Veja que é um valor muito alto se a gente pegar como o mercado vem se comportando desde 2007. E na parte de criptomoedas, tá? A parte de criptomoedas eu separei aqui também alguns indicadores bem interessantes. Um deles aqui, o Total 2, ele vai dar como é que está o market cap de todo o mercado de criptomoedas, tudo, as stablecoins, altcoins, porém excluindo o Bitcoin. Então a principal criptomoeda está sendo excluída. Tá? 579 bilhões é o market cap hoje. Depois você consegue aqui excluindo Ethereum, o USDT, o USDC. Então quando você pega o market cap total do mercado cripto e exclui, vou mudar aqui para o diário, exclui BTC, Ethereum, stablecoin, o que você tem aqui? Você tem a liquidez do mercado de altcoins, tirando as principais criptomoedas, tirando Bitcoin. E veja por que caíram tanto as altcoins. Porque faltou dinheiro, obviamente. Esse mercado chegou em 1,5 trilhão em novembro de 2021. Lembra toda aquela impressão de dinheiro? Esse dinheiro não tinha para onde ir, com a taxa de juros tão baixa. Isso veio para o mercado cripto. Olha o pico que bateu aqui, ó. 1,5 trilhão, sem contar o volume que tinha em stablecoin, BTC e Ethereum. Isso daqui caiu para 30%, hoje está em 500 bilhões. E agora dá uma respirada e dê continuidade à playlist vendo ali sobre cada um desses indicadores. Se você ficou até agora, não deixa de dar o like, pelo amor de Deus, ficou um vídeo que eu estou fazendo aqui rouco, mas eu fiz e acho que ele ficou muito legal, vai ajudar principalmente quem é iniciante e se você já tem experiência no mercado, né, e se você não montou ainda a lista organizando os ativos que você sabe que tem que acompanhar, então faça isso agora mesmo.